Pergunta, não se esqueça. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial. A gente vai falar de um assunto muito legal sobre maternidade, né, gente? Por favor, eu vou apresentar ela aqui agora para vocês. A Grazi Urbano, ela é uma mãe maravilhosa de uma pessoa muito especial que ela vai contar para vocês um pouquinho. Muito obrigada, Grazi, por você estar aqui. É um prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz com esse convite de poder conversar um pouquinho, né, sobre a maternidade, sobre um pouquinho da minha história e sobre como é ser mãe da Giovana. Legal. A gente vai chamar um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com Maternidade Sem Filtros aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilha. Nós vamos voltar aqui agora com a Grazi para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da maternidade. Então eu vou só retomar aqui, ela é mãe da Giovana, coincidentemente igual a minha, né, Giovana? As duas Gigi, a mini Gigi, né? Gigi. Uhum. E ela vai contar aqui um pouco pra gente sobre a maternidade, sobre a história dela. Outra empreendedora que escolheu empreender por conta da maternidade, né, Gra? Sim. Então nós vamos falar um pouquinho aqui. Gra, conta um pouquinho pra gente como que foi pra você essa questão de maternidade, como que foi essa descoberta pra você, quantos anos você tinha, como que foi ser... essa questão da expectativa. Sim. Compartilha um pouco pra gente, por favor. Então, eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre sonhei em ser mãe. E eu casei muito cedo, né? Então, eu casei muito novinha. E eu já tinha um tempinho de casada. Então, assim, eu engravidei da Gi, eu tinha 22 anos. E eu fiquei 1 ano tentando engravidar. E nesse período eu achava que eu não poderia engravidar porque eu não estava conseguindo. Só que, gente, eu era muito nova e ainda não era o tempo certo, né, de eu engravidar. E eu tinha 22 anos, né, então quando eu engravidei da Gi, eu não acreditei, né. O Emerson, meu esposo, ele olhou o teste e ele falou: amor, você tá grávida? E eu falei: não, como assim? Ele: não, realmente você tá grávida. E assim, foi a coisa mais linda que a gente pôde viver. Antes mesmo de eu engravidar, eu sonhava que eu tinha uma filha e que ela nascia em casa e que o nome dela era Giovana. E aí, nesse sonho, né, eu pegava, assim, a bebê e falava: você vai se chamar Giovana. E minha mãe, ela faleceu, né, não tenho ela. E esse é um assunto também bem delicado, mas quando minha mãe engravidou de mim, ela contava que ela sonhou que tinha uma menina chamada Graziele. Então, quando eu sonhei que eu tinha uma menina chamada Giovana, eu senti que era uma conexão da minha mãe comigo. Então, foi quando eu disse: olha, quando eu engravidar, se for uma menina, vai ser a Giovana. E aí, quando a gente descobriu que era uma menina, não tinha como não ser a Giovana. E na época, eu gravava vídeos pro YouTube. Até alguns fã-clubes da Gi já descobriu isso, já acharam esses vídeos. Mas eu gravava. Então, assim, lá atrás, eu decidi ser maquiadora. Então, eu gravava isso e postava no YouTube. Isso assim, ó, a Gi tem 10, vai fazer 10, então há mais de 10 anos atrás. E aí, quando eu engravidei, eu resolvi mostrar tudo isso no YouTube. Então, eu mostrava os primeiros sintomas, tudo que eu tava vivendo, como que foi as comprinhas que eu fazia pra Gi. Então, eu conseguia relatar tudo isso no YouTube. Então, a Gi, ela acabou nascendo nesse mundo mesmo. Ela já nasceu na parte da influência, né, de certa forma. Sim. Isso é muito legal, a gente vai abordar um pouco sobre isso também, porque até mesmo hoje, a gente estava falando, né, num programa gravado hoje, exatamente sobre essa questão do exemplo, né, o exemplo que arrasta. Sim. Isso é algo muito legal, isso é algo que os filhos, né, acabam tendo uma referência, tendo um destino nesse sentido, né? Vendo a gente tendo uma vida aí com propósito, levando uma mensagem, levando uma transformação, e acabam pegando isso como referência. Mas vamos falar aqui como tudo começou, né? Vamos falar do início, vamos falar
como que foi essa questão do processo? A Gi já tem 10 anos, a sua Gi. Ela vai fazer agora. Vai fazer 10 anos, então, assim, existe aí as etapas, as fases, Sim. as fases mais desafiadoras, as fases que são um pouco mais tranquilas, então dá pra gente abordar algumas coisas aqui. E uma coisa muito legal que eu vi nos seus vídeos que você postou é exatamente sobre essa questão do parto. Eu acredito que é algo que as mães de primeira viagem ou não têm essa questão, Sim. essa dúvida. Eu também tive essa questão, né? Eu, por exemplo, eu queria muito a parte do parto domiciliar, porém, eu não, assim, da mesma forma que eu não sentia, eu tinha um pouco de insegurança, mas também teve a questão financeira para mim, no momento. Sim. Então, assim, eu optei pelo parto normal, eu estudei, eu busquei, eu contratei a doula para poder me acompanhar, para eu poder ter o conhecimento. Sim. E isso me ajudou muito, foi muito bom. E eu queria saber um pouco sobre a sua experiência. Tá. Conta pra gente como você resolveu, decidiu ir o parto, o tipo de parto que você escolheu. Sim, então eu tive um parto domiciliar planejado em casa. E como é que foi esse processo? Eu pesquisava muito, muito. E aí eu comecei a entrar na questão da humanização. Então eu tinha uma amiga, né, que ela estava gestante, então eram poucos meses de diferença. E ela decidiu optar por esse parto domiciliar e foi ela que abriu para mim esse mundo que até então eu não fazia ideia. Eu comecei a ir em rodas de gestante, então eu acho isso muito importante, né? As mães precisam buscar informação, independente do parto, né, que elas decidam ter, se vai ser domiciliar, se vai ser normal, se vai ser a cesárea, mas eu acho que a informação ela é muito importante. E tanto eu quanto meu esposo, nós estávamos, assim, imersos nesse assunto. Então a gente pesquisava muito, ia para rodas gestantes, eu ouvia os relatos e aquilo ia ardendo mais no meu coração. E é quando eu falei, não, realmente eu quero ter esse parto domiciliar em casa. Então eu tinha medo de ir pro hospital, assim, era uma loucura. Eu tinha muito medo, eu queria ter o parto domiciliar. Então eu fiz o meu plano A, o meu plano B, o meu plano C. Olha, se for normal no hospital, e se for vai ser desse jeito. E assim, muita gente ficou com medo, muita gente à nossa volta, né, quando descobria isso, nossa, mas você vai ter o parto domiciliar, e aí ficava com aquele receio, mas eu tava tão confiante, sabe? Então foi quando a gente contratou a nossa doula, contratou a equipe, né, que esteve comigo nesse parto. Então a gente acompanhava essas rodas e ia se munindo de informação, até para que a gente pudesse passar isso para as pessoas também. Sim. Então eu decidi que seria daquele jeito. E o mais engraçado é que a equipe que fez o meu parto, elas também fariam parto de uma outra gravidinha que estava próximo a mim. O que aconteceu? A Gi resolveu nascer e essa neném também resolveu nascer. Meu Deus! Só que eu não sabia. Então, durante o meu parto, tava lá as enfermeiras, quietinhas na dela, mas eu fui descobrir depois, quando terminou meu parto, que elas precisavam correr, enquanto a bebezinha segurou para esperar elas chegarem lá e deu tudo certo. Legal. Mas, assim, foi um trabalho de parto de 12 horas. Então, assim, não foi um trabalho de parto tão grande, né? Eu comecei a sentir dor 3 da manhã, 3 da tarde, e ela nasceu. E aí, o meu esposo, eu lembro que ele dava muita risada, né? Na hora porque ele ria das caretas que eu fazia, né? E aí, eu olhava e falava, gente, tira ele daqui. E aí, elas ficavam, sai, a pessoa sai. Eu coloquei no meu plano de parto que ele não podia jogar videogame. Porque ele não podia jogar na hora do parto. E aí ele ficava sem saber o que fazer. Porque como que ele vai ajudar? Sim. Ele tava ali assistindo somente. E aí o parto foi na banheira, né? Porque era o lugar que eu conseguia relaxar e realmente ficar tranquila. Era na água. E hoje a Gi ama a água, né? A gente brinca que realmente ela sempre amou a água. E, assim, foi super tranquilo, foi super respeitoso também. Então, as nossas enfermeiras, elas só olhavam, esperavam a natureza agir ali. E como a Gi nasceu 3 da tarde, nós morávamos em condomínio. Então, depois eu descia no prédio e aí o pessoal falava, moça, você teve neném em casa? Eu falei, tive, por causa dos gritos. Mas, assim, foi super tranquilo, assim, foi... Eu sempre quis e...
graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, porque eu não queria nem fazer mala maternidade. Sim. Foi quando minha esposa fez e as minhas médicas falavam, Graça, você precisa fazer, a gente precisa estar preparada pra tudo. Sim. E eu falava, não vou fazer. Ela vai nascer em casa. E realmente ela nasceu. E, meu, que legal. É muito legal ouvir isso, porque, assim, né, hoje, no nosso mundo atual, é loucura para as pessoas você falar de um parto normal, você falar principalmente de um parto domiciliar. Quando eu falava às vezes para as pessoas, eu compartilhava, eu falava assim, meu, a minha vontade é ter em casa. E as pessoas falavam, Natália, você tem problema? Eu falava, tenho. Eu tô buscando informação, né? Mas enfim, é muito legal isso, porque é algo muito fora da caixa, fora do comum, porque hoje as pessoas estão acostumadas ao quê? Eu vou pra cesárea. Eu vou fazer cesárea por conta disso, por conta daquilo, é mais prático, é mais rápido. As pessoas são muito imediatistas e a cesárea é sobre isso. Mas assim, gente, né, só falando aqui que tá tudo bem se você optar pela cesárea de forma consciente ou forma necessária realmente, né, sem abuso, sem sofrer violência. Que a cesárea também, ela salva vidas também. A gente sabe é muito importante. isso e precisa ser falado. Então, assim, muito legal a Gra ter trazido essa experiência dela, até mesmo para vocês que têm dúvidas, se vocês quiserem até fazer alguma pergunta relacionada a isso, ou relacionada a qualquer outro assunto, até a fase, né, que a Gi está de 10 anos. Sim. Então, assim, quero falar aqui também, Gra, como que foi para você o processo do pós? Como que foi para você? Quais foram seus maiores desafios? Qual que foi até hoje, assim, no começo, né? Vamos abordar aqui a parte do começo. Qual que foi a parte que você lembra que foi um pouco mais desafiadora, que você acredita que as pessoas precisam saber, precisam ter a informação que é pouco falado, pouco visto, assistido. Vamos comentar aí, pode falar o que você Tem algumas coisas, assim, que foram difíceis, Nath. É uma coisa muito pessoal, como eu disse, eu não ter tido a minha mãe. Então, assim, a gente fala de maternidade, mas nós sempre temos um espelho da mãe que a gente quer ser. E eu não tive. Então, eu não tive quem me ensinar, quem me mostrar como que fazia. Eu tava sozinha. E eu não morava em São Paulo, né? Nós somos de São Paulo, mas nós morávamos na Bahia. Então, a Gigi, ela é baiana, né? Então, eu tava num estado diferente. Eu não tinha família, tinha o meu pai e minha madrasta, mas eu não tinha minha mãe. Então isso pra mim foi muito difícil. Ter que aprender realmente a mãe que eu queria ser sozinha. Isso doeu demais. Mas assim que a Gi nasceu, eu também sempre soube que eu queria amamentar. Então, assim, não, ela vai mamar. A gente romantiza muito, né? Sim, então, idealiza muito. Então, quando a gente tá grávida, a gente sonha com o parto perfeito. E isso também ensina a gente que nem tudo é como a gente programa. E que tá tudo bem as coisas saírem do eixo. Porque eu era muito cética. O meu parto ia ser desse jeito e eu ia amamentar desse jeito. Mas depois Deus foi mostrando que, calma, pera lá, não é bem assim. Tem coisa que vai ter que fugir do caminho. Nem tudo tá no nosso controle, né? Então, quando a Gi nasceu, eu sentia muita dor, né, no seio pra amamentar. E aí todo mundo falava, é normal doer pra amamentar. Não, é super normal. Só que não é normal. Inclusive, tudo que eu passei hoje, a gente brinca que eu virei uma consultora de amamentação. Porque quem é que tem neném, eu faço questão de ir, de ajudar, porque assim, é algo que não é natural. Então a gente não nasce sabendo amamentar e o bebê não nasce sabendo mamar. E a gente não sabe disso. A gente estuda até a parte que o bebê nasce. Depois que o bebê nasceu, e aí? O que eu vou fazer? Então eu tive, com o tempo, né, eu fui sentindo muita dor, e aí meu seio ficou em carne viva. E aí a Gigi chorava pra mamar, e eu chorava pra amamentá-la. Então toda vez que ela pedia, eu gritava de dor, eu falava, peraí gente, isso não tá normal. E aí foi quando eu descobri que eu estava com mastite e candidíase mamária. Então eu me vi naquela situação que a médica falou, olha, você vai precisar entrar com a fórmula. Aquilo pra mim, meu mundo caiu. Hoje, com a maturidade, eu já sei que, gente, tava tudo bem. Mas pra Grazi, daquela época, foi um sofrimento, que eu falei, eu não sou capaz de amamentar minha filha. E eu sei que muitas mães passam por isso, de falar, eu não sou capaz de nutrir o meu filho. Isso dói demais. E aí, nós entramos com a fórmula. Eu não tinha, Nath, nem mamadeira em casa. No enxoval eu não comprei, porque eu ia
ia ser a mãe perfeita. Uhum. E aí nós fomos na farmácia, compramos a fórmula, a mamadeira. Eu tava tão mal que tem uma cena assim, tá eu vejo a cena eu de longe, assim, sabe? Em terceira pessoa. Eu no chão da farmácia. Eu sentei no chão da farmácia e fiquei assim, ó, chorando. E o pessoal perguntando se tava tudo bem. E eu chorando desesperada porque eu ia entrar com a fórmula. E aí quando a Gigi mamou com a mamadeira e ela dormiu a noite inteira, aí eu falei, meu Deus do céu. E aí foi quando ela ficou com a mamadeira por 15 dias, enquanto eu estava tomando antibióticos. Então eu tava me cuidando, né, tratando, e aí meu peito sarou. Aí teve um dia que a Gigi sempre foi muito faminta, né, ela sempre foi muito comilona. Eu dei a mamadeira, ela mamou, tava cheia. E aí ela me olhou, e aí eu olhei pra ela e eu falei, filha, eu vou tentar. Isso de madrugada. Aí foi quando eu dei o peito pra ela. E até me emociona, porque realmente foi algo muito, muito emocionante, né? E aí ela mamou e ela olhou pra mim e não doeu. E aí eu ficava assim, Emerson. E aí ele chegou no quarto, né, assim, ele olhou e eu amamentando, e aí ele ficou, não tá doendo? Aí eu, não! E aí foi a vez que eu voltei a dar uma mamar pra ela, e ali ela seguiu mamando por 3 anos, que foi quando a gente passou pelo desmame. Mas, assim, eu acho que a amamentação é algo muito importante a ser estudado, a ser pesquisado. E entender que nem tudo é do jeito que a gente sonha, nem tudo é do jeito que a gente acha que tem que ser. Mas é importante estudar a pega correta, porque às vezes a pega correta pode machucar. Entender como que a gente vai amamentar e se precisar entrar com a fórmula, né? Enfim, tá tudo bem também. Sim. Né? Eu vou chamar um breve comercial, Grazi, e a gente vai continuar aqui nesse assunto, tá muito gostoso. A amamentação é um assunto muito importante, muito bom, e eu quero abordar algo sobre isso. Mas a gente vai pro comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui no Maternidade Sem Filtro na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilha. Não esqueça de mandar a sua pergunta aqui sobre o que a gente está falando, uma pergunta para a Grazi, para mim também. Nós iremos abordar aqui essas perguntas caso vocês façam, tá bom? Então eu vou voltar aqui com a Grazi, a gente estava falando sobre um assunto muito importante que é a amamentação. Inclusive eu quero abordar aqui algo, também é uma questão que eu queria muito com a Gi, com a minha Gi, é algo que eu idealizei, que eu sonhei. Não é fácil mesmo, é um processo, é a gente se permitir, né? E assim, Grazi, uma coisa que você comentou e que eu queria abordar é exatamente essa questão que você falou, que tá tudo bem se não for como você idealiza. Sim. Até mesmo porque a gente olha, né, a nós, quando a maior parte das mulheres, pelo menos, não são todas que têm vontade de amamentar, mas as que têm, uma coisa que a gente tem, assim, é uma questão pessoal, é a parte de, tipo assim, se eu não amamentar, eu não vou ter a conexão com o meu filho. E eu entendi com o desmame que a conexão, ela vai muito além da amamentação. Fala um pouco pra gente como foi essa parte pra você da conexão, o que você entendeu, como você viu isso após, né, essa pausa que vocês tiveram, a retomada e depois do desmame também. Então, essa conexão, ela era muito intensa. Então a Gi, ela amava não somente para se alimentar, né, mas para o acalento. Então eu sabia que às vezes ela queria o mamar, era para dormir, ela queria o colinho. E até o desmame, né, depois tem o pulo ali da introdução alimentar, né, que eu vou falar, a gente vai falar também sobre isso, mas na parte do desmame, eu não queria que fosse algo brusco, eu não queria que fosse algo quebrado, porque eu sabia que ia ser ruim para ela e para mim também, porque nós mães, nós sofremos muito também, sim, né, com essa conexão. Demais. E aí eu ia ensinando para ela aos pouquinhos, né, será que ela não tá com sede? Será que ela não tá com fome? E aí teve um dia, e ela falava assim pra mim, mamãe, me dá o TT, ela chamava de TT, né? Aí eu falava,
filha, agora não, né? Enfim. Aí ela fazia assim, só um golinho, mamãe. Ai, aquilo me quebrava. E aí eu falei, tá bom, toma. E aí ela foi diminuindo aos pouquinhos. E aí teve um dia que ela deitou no meu colo. Eu falei, você ia dar o TT? Ela falou, não, não quero. Aí eu senti que era ali a última vez. Aí depois ela pediu, tomou um golinho. Aí eu tirei uma foto. Foi quando eu sabia que era a última vez que eu tava dando mamar pra ela. E realmente ela nunca mais pediu. Então, o nosso desmame, ele foi tranquilo. Porque eu também não tentei pressionar. Sim. Porque eu sabia que ia ser pior. Então, foi algo muito aos poucos. E depois do que eu passei, eu queria que esse desmame, ele fosse leve. E aí, dali pra... Até hoje, a nossa conexão é incrível, né? A gente brinca que a gente é melhores amigas, né? Elas são, né? Eu falo que assim... eu não sei o que é ser mãe de menino, eu sei o que é ser mãe de menina, sim. mas assim, eu falo que Deus, ele nos dá uma amiga, né? Sim. É algo muito louco, eu vejo também com a minha mãe, você infelizmente, né, teve aí não sei quanto tempo você tinha, é difícil, pra maternidade isso é muito difícil, porque eu falo que o tempo que a minha mãe esteve longe, na gestação, ali nos primeiros momentos, foi muito desafiador, muito difícil, e eu queria muito a minha mãe, porque parece que depois que a gente se torna mãe, parece que só a nossa mãe nos entende, né? Então. E aí tem acredito que para você deve ter sido desafiador também isso, sinto por você, por todas as outras que não têm, eu tenho amigas que também perderam a mãe logo com o nascimento do filho, e não deve ser fácil, mas Deus, ele é muito maravilhoso, e eu vejo que ele cuida da gente, ele é presente e ele nos orienta. Eu falo que qualquer resposta que você precisar, né, se você buscar no Senhor, em Deus, ele te responde, ele te respalda. E ele te ensina, porque a maternidade, gente, é assim. Você aprende na realidade e na vivência. Às vezes as pessoas falam, né? Estudei, eu posso ser mãe... Não, vai ser mãe na vivência, que é totalmente diferente. Às vezes, eu falo muito essa questão também da influência, né? A gente olha as pessoas, a gente idealiza e a gente acha que vai ser igual à vida das outras pessoas. E não é. Até mesmo na questão do desmame, por exemplo. A Grazi comentou aqui que o dela foi um desmame ok, tranquilo. E pra mim, o desmame foi desafiador. Por quê? Eu tirei a Gi com 1 ano e 7, também foi desafiador porque eu queria amamentar, só que chegou um momento que eu estava muito exausta, eu estava muito cansada, a Gi, ela só mamava à noite também, e aí eu falei assim, gente, não tá sendo bom nem pra mim e nem pra ela, por quê? Exatamente, porque eu queria muito que ela saísse, esperasse o momento, mas eu vi que não estava sendo bom, por quê? Por conta da minha exaustão, da minha privação, aquilo estava se tornando cansativo e pesado. Aí não fica mais prazeroso como era pra ser. Exatamente. Então eu entendi também que aquele era o momento e também foi tudo bem. Inclusive eu até relato isso na minha rede social, no meu livro eu falo sobre o desmame, o lado difícil, porque a gente escuta muito o lado fácil, tranquilo de tudo. E o lado que é desafiador. E que pra cada uma é de um jeito, gente. Pra cada uma, pra Grazi foi de um jeito, pra mim foi de outro, pra você vai ser de outro, enfim. E aí, Gra, depois aí dessa questão do desmame, a gente entra na introdução alimentar, né? Como que foi pra você essa questão com a Gi? Então, Nath, conversando aqui com vocês, eu percebi que o início da minha maternidade, eu queria seguir tudo aquilo que eu estudei, né? E eu estudei muito sobre a introdução alimentar, é algo que eu amo falar, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E eu decidi optar pelo método do BLW, que é o método em que o bebê, ele se alimenta, aquela alimentação guiada, né? Então o bebê, ele vai comer sozinho, com as mãos. Então muita gente também me julgou demais. Porque a Gigi não comeu açúcar até os 2 anos, não comia sal até 1 ano, e ela comia a comida que a gente estava comendo. E aí, gente... para ser ainda mais legal, eu resolvi registrar os 100 primeiros sabores da Gigi. Então, lá no Instagram, o que eu fiz? Tudo que ela comia, para tudo! Se tivesse TikTok naquela época, eu acho que seria até mais legal. Eu tinha que tirar a foto. Então, eu pegava o celular e ficava todo mundo assim, ó. Ela vai experimentar, sei lá, pera. Aí eu tirava a foto e relatava no Instagram, que hoje é o Instagram da Gi. Então, eu relatava. A Gi experimentou pera. Ela não gostou. E eu falava muito sobre essa introdução alimentar. Porque, às vezes, a gente oferece pro nosso filho
alguma coisa e aparentemente ele não gosta. Sim. Mas você tem que continuar oferecendo de outras formas. Então, ele não vai gostar da textura. Então, você oferece de um outro jeito, continua oferecendo de novo. Então, os 100 primeiros sabores que ela experimentou na vida dela, tá registrado. Ai, que Então, legal, isso era que incrível. Então, bonitinho. eu tenho vídeos no YouTube falando sobre o reflexo de gag. Então, é muito importante a gente aprender também sobre o que é o engasgo, o que é o reflexo que o bebê tá Sim. naturalmente tendo e aprender a respeitar isso. Então, na época, eu fazia comida, a mesma comida. Então, se nós íamos comer carninha com purê e couve, a Gigi também. Então, sentávamos os 3 Sim. e ela via nós comendo também, porque não adianta nada a gente colocar ali que você tem que comer verdura, tem que comer fruta, mas o pai não come, Sim. a mãe não come. Sim, Então, ela via a gente comer e ela comia também. Mas era aquela bagunça. E também tem que entender isso. Vai sujar. E tá tudo bem. Então, eu ia trabalhar, eu deixava a casa um caos, assim. Era comida na parede. A Giovana, depois que ela terminava de comer, não tinha como limpar. Era direto pro chuveiro. Então, era feijão, arroz, era fruta. E hoje, nós colhemos até hoje essa plantação. Porque hoje, a Gi, ela come de tudo. Ela come de tudo. Então, ela... Hoje já come, né, as besteirinhas, mas todas as frutas, todos os vegetais. Sim. Então, foi uma plantação que não foi fácil. Mas hoje a gente colhe, porque a Gigi, ela dificilmente fica doente. Ela tem uma imunidade, assim, incrível, muito boa. Então, eu sei que foi porque a Grazi, lá de 22 anos, insistiu, sabe? Sim, as pessoas às vezes olham o resultado, né, daquilo que a gente plantou e não sabe o que tá por trás da paciência. Porque eu falo que, assim, dentro da maternidade, tudo é uma construção. Na verdade, na nossa vida, tudo é uma construção. E na maternidade, em casa, a gente também optou pelo BLW. E eu estudei bastante também, porque, na verdade, eu tinha um pouco de medo e receio da introdução alimentar. Eu orei muito por isso, porque a minha mãe, ela teve muito problema comigo e com meu irmão. Só que hoje eu entendo por quê. A minha mãe, ela é uma pessoa um pouco mais prática e impaciente. Entendi. Então, eu entendi, até mesmo com a Giovana, porque ela falava assim, filha, eu te admiro, porque eu nunca tive a mesma paciência que você tem nessa questão alimentar. E eu vejo que isso faz diferença. Sim, muito. Uma coisa que eu escutei que fez muita diferença é que você nunca deve iniciar a introdução alimentar em um dia que você tá agitada, estressada, um dia que tá em correria, porque você precisa ter paciência, você precisa respeitar o momento. E o BLW... Na verdade, a gente escolheu o BLW, só que o meu marido, quando ele ia dar pra ela, ele não tinha a mesma paciência que eu com a sujeira. E demora. Ele respeitava, demora. Ele super respeitava, nunca, na verdade, sempre foi tudo bem conversado. Sim. Mas quando era a vez dele, às vezes ele deixava, mas ele ia e dava um pouquinho na boca. E tudo bem, a gente conversou sobre isso, foi escolha conjunta, né? Porque... Isso faz toda a diferença, né? Respeitar as escolhas. Então, assim, eu vejo que isso faz muita diferença também na alimentação da Gi, apesar dela ser pequena, ter 2 anos, né? 2 anos e 9 meses, ela também come de tudo. E eu fazia a mesma coisa que você desde sempre. Desde que ela nasceu, a gente ia... Pra ter qualquer refeição, ela estava junto. Isso. Então, isso eu vejo que faz muita diferença também. Muito, porque às vezes você dá ali pra criança, independente do método, né? Se quiser fazer a papinha, enfim, a amassadinho, mas você dá o do seu filho. Acabou, aí você e seu esposo vai sentar pra jantar. Sim. E a criança, ela é muito espelho, né? Então... Ela precisa ver o pai comendo a melancia pra ela querer comer. Porque se você comer o sorvete, ela vai querer. Se você comer o salgadinho, ela vai querer. Então, você precisa mostrar que você tá comendo. Então, assim, realmente, é algo que dá muito trabalho. Hoje eu entendo que não é pra todas as realidades. E tá tudo bem também. Então, às vezes, tem a mãe que ela trabalha o dia inteiro. Ela não vai ter o tempo. Então, ela não tem que se culpar por não ter oferecido da outra forma. Exato. Mas se você quer fazer essa introdução, tem que estudar muito. Estudar sobre engasgo. Tem que estar preparada. E tem que estar preparada para os julgamentos também. Super. E ainda, Grazi, eu olho assim... né, você falando, a Gi com quase 10 anos, hoje é um pouco mais falado. Eu imagino há 10 anos atrás. Porque, assim, as pessoas não conheciam, não sabiam, a informação era
pequena relacionada ao que a gente tem de informação hoje sobre isso. E assim, hoje é mais comum você ver as pessoas falando Sim. e escolherem o BLW, porque elas têm mais acesso à informação do que tinha 10 anos atrás. E muito legal você ter essa iniciativa de ter falado sobre isso, Sim. ter se posicionado, porque eu acredito que essa informação transformou também a vida de muitas outras Até pessoas. hoje eu recebo mensagem no Uhum. YouTube, assim, eu não posto mais nada, Uhum. mas eu recebo mensagem de gente perguntando e falando sobre o BLW, eu acho isso muito legal, porque de Sim. certa forma pode ajudar, né, algumas pessoas com Sim. isso. E assim, eu sou muito grata porque hoje eu falo, eu colho os frutos muito benéficos. Sim, e eu vejo que assim também, né, a questão da introdução alimentar é uma das fases que a gente cria mais expectativa, né? Sim. E assim, eu vou chamar aqui mais um comercial e a gente vai continuar aqui o assunto sobre as fases e sobre todos os desafios que a gente encontra no meio da maternidade. Nós já voltamos. Estamos de volta com Maternidade Sem Filtros aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilha. Gente, nós vamos voltar aqui então, nós estávamos falando sobre a questão da introdução alimentar, inclusive a gente estava até falando aqui no comercial sobre a expectativa que os pais geram sobre isso. Eu quero só abordar um pouquinho sobre isso agora, Grazi, e aí a gente passa para mais umas fases aí. Uhum. Mas essa questão que a gente estava comentando da expectativa que os pais criam em a criança ali, logo que começa a introdução alimentar, comer tudo que tem no prato, comer toda a comida, tudo que é ofertado, né? E nem sempre ele vai comer tudo que tá no prato. Eu falo que uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi na prática, a gente quer ofertar aqueles 5 tipos de alimento que os nutricionistas falam, tá certo? Uhum. Tudo bem. E nem sempre você vai ter os 5. E tá tudo bem também, porque nem sempre você vai ofertar os 5 e a criança vai comer os 5 tipos de alimento, né? Isso. Como que foi pra você, assim, essa questão? Foi tranquilo? E a gente até brinca, né? Porque às vezes a criança, hoje ela não vai estar afim de comer abóbora. Mas daqui 3 dias ela pode amar a abóbora e é assim mesmo. Então essa questão de frustração, eu era muito tranquila quanto a isso. Mas eu percebo que tem essa expectativa em muitos pais, que foi como a gente foi ensinado lá atrás. Que a gente precisa comer tudo, que a gente precisa limpar o prato. E a hora da comida, da refeição, ela vira algo tenso, algo pesado, uma tarefa difícil, não fica prazeroso, sabe? E lembrar que até o 1º ano de vida, o leite é o principal alimento do bebê, seja ele o materno, seja a fórmula. Então, a gente está realmente introduzindo, uma introdução. Então, você vai colocar, se ele comer um pouquinho, ele tá mamando, então tá tudo bem. Então, é mais pra
pro bebê sentir a textura, sentir os Uhum. sabores. Depois que ele vai entender que é aquela comida que vai encher a barriguinha. Então é a gente não se frustrar também, porque a gente Sim. quer que ele coma tudo, a gente quer ofertar tudo. E nem sempre, às vezes ela vai comer a banana e é isso que Sim, vai comer naquele dia, né? Então tem É que ter essa verdade. liberdade também. Sim. A gente se cobra muito, né? Sim, nós nos cobramos como mãe de dar, né? De ofertar, de dar tempo todo. e ver esse resultado da Sim. criança comendo, enfim. Mas é o que você falou, tem que ser algo leve, não pode ser pesado. A gente não pode se cobrar, eu também vejo muito isso, as mães se frustrando, Sim. porque o meu filho não come direito, e é o que você falou, nós somos ensinados, criaram um padrão, na verdade, né? E tem umas crenças limitantes, inclusive, que é a questão daquela parte assim, né? Ai, tem criança que não tem o que comer, você vai jogar fora. Essa. E hoje a gente vê que nós temos uma consciência muito diferente nesse sentido, né? Sim. A gente olha e fala assim, tá tudo bem. Eu até falo que eu vejo, né? Que, por exemplo, isso faz muita diferença na fase adulta, porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa não vai comer porque ela vai se satisfazer, vai se alimentar, ela vai comer por gula, vai comer além do que é o permitido ali, né, nela, Sim. do estômago Depois de dela. adulto vai criando vários Exato. traumas, né? Várias Exato. situações que depois de adulto hoje Uhum. tem que resolver, né? É. Questões que lá na infância poderia E ser é muito tratada de outra forma. emocional, às vezes, também. E assim, algo que é interessante também a gente abordar é essa questão das fases em si. Aí passou a introdução alimentar e tal. Uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a fase da escola. Sim. Como que foi pra vocês? Quando aconteceu? Como que foi? Como que foi pra você? Tá. Como que foi pra Gi? Com quantos anos? Pra família, né, Sim. em si. Como que foi pra vocês? Então, nós morávamos, né, na Bahia, e nós voltamos, né, para São Uhum. Paulo. A Gia, ela ia fazer 2 aninhos. Uhum. E aí, passou os 2 aninhos, 2 anos e alguns meses, foi quando eu decidi colocar ela na escolinha, mas não foi por motivo do trabalho, enfim. Foi porque eu senti que ela precisava Uhum. daquilo pro desenvolvimento dela. Então, ela entrou em maio Uhum. na escolinha com 2 anos. É a Uhum. escola que ela estudou até agora. Uhum. Ela só saiu da escola porque nós nos mudamos de bairro recentemente. Uhum. Então, ela estava a vida inteira na mesma escola. E aí, ela entrou na semana do Dia das Mães, Nath. E aí, ela entrou na semana do Dia das Mães, que foi quando eu fiquei sabendo que no sábado teria a apresentação do Dia das Mães. Uhum. Então, eu fiquei muito angustiada. Tem um vídeo que tá até lá nos destaques do Instagram dela, que eu preparei ela. Então, a Gia, ela sempre foi muito comunicativa, porque eu ficava instigando. Sim, estimulava. Isso, eu estimulava ela a Uhum. falar. Então eu falava, olha, você vai fazer isso e Sim. aquilo na escola. E esse vídeo é muito engraçado, porque ela fala, mamãe, do jeito dela, né? Não fez tinta, professora tirou foto, eu dormi, assim, ela fez Que isso. bonitinha. E aí a música. Ela falou, fui no pula-pula. E aí ela falou dessa música. E ela começava a cantar essa música. Eu falei, gente, não é possível. Que em 4 dias, porque não foi nem na segunda, né? Ela entrou na terça. Uhum. Ela vai apresentar. Chegou nessa apresentação, ela brilhou. Assim, ela dançava de um lado pro outro. E ela ficava assim, você tá feliz? Ai, Porque eu acho que as professoras linda. falavam, olha pra mamãe ficar feliz. Aham. E eu chorava e ela, você tá feliz? E ela, gente, ela dançou ali no meio daquelas crianças. Tinha criança chorando, tinha criança com medo. E Giovana não, ela ia pra um lado, pra um outro, cantava, dançava. E ali eu já sabia, essa menina, ela nasceu pra brilhar. Tava nela, né? Tava na Então, performance já sim. desde cedo. E isso da escola foi essa decisão. A gente gostou muito da escola, porque era uma escola muito afetiva, né? Então eles ajudaram junto com o desfraude da Gigi também. Então isso foi é importante, algo. a escola é muito Nossa, importante. é muito importante. Então foi algo que foi eles Aham. junto com a gente em casa, né? Então ela desfraudou muito rápido também. Então, assim, ela sempre gostou muito da escola. Legal. E agora a gente tá passando por essa mudança de novo, de uma nova escola, Sim. de um novo momento, né? Mas a gente ama. Uma adaptação e não é fácil, mas Não é fácil. pra ela eu acredito que não tá sendo fácil, mas vai dar tudo certo no A Gigi, final. ela faz amizade muito rápido. E ela já fez amizade, assim. Que legal. Agora ela entrou na escola.
enquanto nós estávamos conversando, eles chamaram uma menina pra apresentar pra ela. Já são melhores amigas. Aí teve a apresentação do Dia dos Pais, que a gente brinca. Ela entrou na apresentação do Dia das Mães, pequenininha, e agora entra na apresentação do Dia dos Pais. Legal. Apresentou. Na hora que chegou, já abraçou tantas crianças que eu fiquei até emocionada. Que eu falei, ai, que bom que ela tá bem, ela tá feliz. Né? Toda artista já. Fala pra gente um pouco quem é a Giovana, porque a gente tá falando dela. Conta um pouco pra gente quem é a Gigi. Depois a gente vai trazer ela aqui no final pra vocês conhecerem ela, essa preciosa. Fala pra gente, quem que é a Gi, Grazi? Então, eu sou mãe da Giovana Urbano, que ela é atriz, modelo. E ela recentemente interpretou a Mônica na série Turma da Mônica Origens, que tá no Globoplay. Então, nós temos uma artista em casa. A Giovana é super talentosa, ela começou nessa carreira de moda, de influencer com os 2 aninhos dela, então já tem um tempinho de carreira também, então só esse gancho, né, da Turma da Mônica, foi muito legal quando eu conheci o Maurício de Souza, ele apertou a minha mão e ele falou assim, a sua filha é a minha filha quando era criança. Ai, eu só sabia apertar até a mão emocionei. E eu chorava, eu falava obrigada. Obrigada. E assim, não foi fácil, né? Esse foi o primeiro papel audiovisual dela. Sim. Mas desde pequenininha, né, ela sempre desfilou, né, tirou foto. Então, como vocês já sabem, né, que eu sou fotógrafa, eu sou fotógrafa de famílias. E eu resolvi virar fotógrafa quando ela era muito pequenininha. Então eu brinco que eu aprendi a ser fotógrafa e a Gi aprendeu a ser modelo. Sim. Então foi quando a carreira dela começou ali junto com a minha. E aí vamos pegar esse gancho então e falar de 2 assuntos aqui que eu gosto muito. A gente estava até conversando essa questão de você se encontrar no meio da fotografia, porque se foi relacionada à maternidade, quando você se descobriu como mãe, quanto tempo depois da Gi. E o outro assunto é exatamente isso. Eu acho muito legal a gente abordar essa questão de você ser mãe de uma criança que já é posicionada, né, no meio artístico, que já as pessoas já veem ela, já não deve ser fácil. Não deve ser fácil para ela, não deve ser fácil para a família. E como é para vocês isso? Como vocês lidam? Como foi a adaptação? Como tem sido? Então, sobre a fotografia, né? Eu decidi, assim que a Gi nasceu, que eu queria cuidar dela nesse comecinho, não queria voltar pro CLT. E aí foi quando eu me dediquei. Então, por isso que eu tive esse tempo de fazer o BLW, né? De estar ali 100% nela. E aí depois eu falei, tá, eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar com o quê? E eu preciso empreender, o que eu vou fazer? E aí eu tinha dúvidas, pensava o que eu ia empreender. E aí foi quando eu conversando com uma amiga incrível, que assim, eu sou apaixonada, ela mora lá na Bahia, ela inclusive tem um grupo de músicas infantis, eles são perfeitos, eles fazem eventos infantis. E aí essa minha amiga Drica, ela falou assim pra mim, amiga, qual que é seu hobby? A gente conversando, eu falei, ai amiga, eu amo fotografar. E eu era aquela amiga que sempre andava com a câmera. Ela falou, tá aí, a sua profissão é essa. Aí ali, claro, eu falei, caramba, é verdade? E aí foi quando eu estudei muito fotografia, eu decidi que eu seria fotógrafa de famílias. Então eu não queria ser uma fotógrafa tradicional. Eu queria registrar a essência das famílias, sabe? De uma forma que você olhe no futuro e você veja, aqui sou eu, aqui é minha filha, sabe? Não algo que eu montei. E aí eu testava com a Gigi. Testa aqui, eu testava foco, aprendia. E aí ela aprendia a modelar, enfim. Então ela foi se descobrindo e a gente foi percebendo que a Giovana, ela era diferente. Que ela tinha algo que as pessoas precisavam ver. Então, né, só falando da fotografia, foi quando eu decidi ser fotógrafa de famílias e hoje eu sou especialista em festas infantis. Então, legal. Eu consegui nesse começo administrar a maternidade com a minha carreira. Porque eu fazia mais os eventos nos finais de semana, que era quando o pai dela cuidava dela e aí eu podia cuidar dela na semana, trabalhar no final de semana. Legal. Eu vou chamar um breve comercial aqui, então, e a gente volta para falar sobre ser mãe de uma criança que já é influencer, atriz, e eu vou trazer ela aqui, hein? Tá bom. Vamos pro comercial, então. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão.
Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Voltamos com Maternidade Sem Filtro aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilha. Eu só quero pontuar aqui que tem um comentário, eu acredito que é para você, Grazi, minha amiga linda, minha referência como mãe, da Camila Jeremias. Obrigada, Camila, pela participação. Eu vou passar aqui para Grazi. Infelizmente, a gente já chegou no final. Gente, é tão bom falar sobre maternidade quando a gente é mãe. Eu ficaria horas aqui falando. Dá vontade de ficar Muita horas, coisa. horas e horas. Grazi, nós estamos aqui com uma presença muito especial da Gigi. Oi! Se apresenta, pessoal! Sou a Giovana Urbano, filha da Grazi. E tô muito feliz. Então, gente, essa aqui é a Giovana, vai fazer 10 aninhos mês que vem. A nossa Mônica. E é incrível, assim, ser mãe dela e cuidar da carreira dela, né? Porque hoje... nós mães, nós equilibramos muitos pratos, né? Cuida da casa, da família, do trabalho e agora funcionária da Giovana. Empresária particular. Empresária da Giovana. Então, isso é muito bom, seus pais. não é fácil, né? Então, a Gigi começou muito novinha, né? Com 2 anos nessa carreira. Então, venho acompanhando ela 100% o tempo todo. Quando ela gravou Turma da Mônica, nós precisamos morar em Minas Gerais por um mês para ela poder gravar. Então, agora tenho que lidar com roteiro, gravação. E assim, a Gi, apesar dela ter rede social, ela não tem acesso às redes sociais. Então, é algo que eu e o pai dela, a gente cuida com muito carinho e com muita atenção. Eu faço questão que ela possa ver os comentários positivos dos fãs, né? Então, ela tem muitos fãs, fã-clubes. Então, é quando eu mostro pra ela os vídeos, eu mostro pra ela os comentários, mas ela não tem o Instagram no celular dela. Porque ele é uma ferramenta de trabalho. Então, hoje a gente preza em proteger a imagem da Giovana. Ainda mais hoje a gente vê com essa questão da adultização das crianças, está sendo muito falado. E eu acho que é importante ser falado mesmo, porque é perigoso. Então, assim, nós mães, a gente tem medo, né? E eu sinto, será que eu paro de expor? Mas é o trabalho dela, é o que ela gosta de fazer. Eu falo muito assim com meu marido, né? Que a gente não pode paralisar o propósito do nosso filho por conta do nosso medo. É claro que assim, nós como adultos responsáveis, a gente precisa tomar cuidado, enfim. Mas ao mesmo tempo a gente não pode paralisar, porque isso pode ser algo que faz parte da vida dela, de quem ela é, da luz que ela é, a mensagem que ela vai transmitir, algo que Deus escolheu para ela. Então, assim, eu vejo que isso não é fácil, porque a maternidade, gente, é cheia de medos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar Deus guiar a questão do propósito, né? E deixar os filhos crescerem, estourar a bolha e deixar os filhos crescerem, se desenvolverem. E faz parte. E eu acho muito legal porque eu tenho certeza que você foi uma referência para ela nessa questão. Você ensina, você instrui, você treinou ela, né? Tudo que você falou. E isso é muito legal. Grazi, eu queria que vocês deixassem aqui o Instagram. Se quiser deixar o da Gi, o seu, do seu trabalho, para o pessoal acompanhar. Quero já agradecer aqui pela participação. Obrigada. Foi um prazer. E eu já tô pensando em mais um para você vir aqui. Eu quero, gente, comenta se vocês querem ver as duas aqui, porque eu já tive uma ideia. Mas antes eu quero falar uma coisa pra minha mãe. Muito obrigada, você é muito importante pra mim, você é uma referência incrível e eu não seria atriz se você não estivesse no meu lado. Eu te amo de verdade. E muito obrigada mesmo. Eu tô realizando vários sonhos e eu sei que você sempre vai estar lá quando eu precisar. Agora eu vou escrever o meu livro pela primeira vez e a minha melhor referência é você, porque você sempre leu pra mim, sempre me ajudou. Então, é muito importante você estar do meu lado. Meu amor! Gente, Eu vou preparar! Obrigada, eu te amo! caramba! Gente, vamos acabar assim, gente, nesse jeito. Vamos acabar assim, gente! Mãe, Grazi, fala seu Instagram! Gente, o meu Instagram, se vocês acompanharem, vou trabalhar Grazi Urbano Fotografia.
E o da Giovana é Giovana Urbano _. Lá vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho da nossa rotina como família. E o trabalho da Giovana pelo dela. E no meu, o meu olhar pelas outras famílias, né? É isso, gente. Eu amei. Para tudo, né? Ai, não podia ter terminado melhor, né? Foi inusitado. Isso. Obrigada, gente. É dela. Nada planejado, gente. Sério. Nós estamos ao vivo mesmo, tá bom? Sem filtro, né? Sim, literalmente. Sem filtro. Gente, eu quero agradecer vocês por vocês terem participado, Grazi. Gi, Emerson, obrigado por você trazer essas preciosidades para estarem aqui com a gente. Também eu vou deixar aqui meu Instagram, já até perdi o foco. E deixar aqui o meu Instagram para vocês também, para vocês acompanharem. Que eu falo lá sobre maternidade, tenho meu livro, os meus projetos, comunidade, tem um evento que eu faço para mães. E, gente, comenta se vocês querem ver elas aqui de novo, porque isso é legal, isso é importante. E eu já tenho algo pensado aqui que nós vamos conversar. Nós vamos ver. Mas a gente vai deixar um spoiler pro pessoal. Tá bom? Spoiler nada! Sem spoilers! Sem spoilers. Só se o pessoal comentar e falar se quer, a gente de volta. Eu concordo. Vai ter que comentar. Gente, seguir vocês, me seguir, entendeu? E comentem. A gente tem muito assunto pra conversar ainda. Demais. não acaba. Gente, então eu quero agradecer a todos vocês pela participação. E a gente vai ficar por aqui. E a gente espera. Eu, né? E eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 8 horas. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera.